Boa noite. Boa noite a todas e a todos. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês. É um prazer ter todos vocês aqui hoje com a gente, né, para ouvir um pouco sobre a democracia, sobre a Constituição, respeito à Constituição. Né? Então, a gente tem um convidado ilustre, né, Aldo Arantes, que está aqui conosco. Nós vamos compor a mesa. Para compor a mesa, nós vamos chamar o doutor Benedito Bezerril, advogado e um dos coordenadores local da DJC, para presidir os trabalhos. Vamos chamar também para compor a mesa como representante dos Juristas pela Democracia, a doutora Isabel Cecília, nossa companheira. Vamos chamar também para compor a mesa o presidente... Não, essa aí... Bom, o presidente do PCdoB, mas como ele tem um compromisso, ele vai ficar na plateia, que é para aplaudir mais. Bom, então, gente, vamos chamar agora o nosso convidado, né, ilustre, que muito nos honra com a sua presença, Aldo Arantes. Bom, eu queria só registrar aqui a presença do presidente da ATRACE, Associação dos Advogados Trabalhistas, que também nos honra com a sua presença. E todos vocês, evidentemente, que são nossos convidados mais do que especial. Vou passar a palavra agora ao presidente dos trabalhos para dar seguimento ao nosso evento. Obrigada. Então, boa noite a todos e a todas. Boa noite, Aldo, boa noite, Isabel. Estamos aqui tendo essa oportunidade, nesse momento, de ouvir e debater com Aldo Arantes, nome, expressão da política no Brasil, da luta do povo brasileiro, ex-deputado constituinte, e que tem desenvolvido um grande trabalho nesse momento, vem desenvolvendo um grande trabalho, quando o Brasil está vivendo essa crise muito profunda, né, com esses ataques à Constituição e ao Estado Democrático de Direito. E, por essa razão, a DJC, que é Advogados e Advogadas pela Democracia, Justiça e Cidadania, e os Juristas pela Democracia, são dois movimentos que existem aqui no Ceará e no Brasil, que têm, nos últimos anos, enfrentado, né, uma grande batalha em nosso país, nesse campo, no campo do direito, da denúncia de todas essas ameaças que estão acontecendo, e que nos reunimos. Esse é o fato mais importante que eu acho que nós tínhamos que registrar aqui, que reunimos a DJC e os Juristas pela Democracia, aqui no Ceará, neste evento, para trazer o Aldo, e é apenas um primeiro momento. Nossa ideia é trabalharmos juntos nessa jornada que está aí pela frente, e tenho certeza que colheremos bons frutos, porque sabemos que vamos estar contribuindo pelo processo da resistência do povo brasileiro contra todas essas ameaças que hoje nós vivemos. E passar para a Isabel, que vai, em nome aqui da Juristas pela Democracia, vai falar um pouco sobre o Aldo. Gente, boa noite a todos. Inicialmente eu quero agradecer a presença de cada um de vocês, né? É muito difícil hoje, com tantos meios eletrônicos, deixar o conforto das nossas casas para
estar em companhia, em convivência de um militante histórico, defensor da democracia brasileira. Então, eu quero inicialmente agradecer a presença de todos vocês, de cada um de vocês que veio, que atendeu o nosso convite, o convite do coletivo dos juristas cearenses pela legalidade e democracia e o convite da ADJC. O doutor Aldo Arantes, ele é natural de Anápolis, Goiás, iniciou sua militância política no movimento secundarista do Liceu de Goiânia. Em seguida, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde iniciou o curso de Direito na PUC. Foi eleito presidente do seu diretório. Depois, projetou-se nacionalmente como liderança estudantil, sendo eleito presidente da União Nacional dos Estudantes da UNE, isso em 1961. Foi o primeiro goiano a presidir a UNE. Em sua gestão foi consolidado o Centro Popular de Cultura, CPC, e criada a Univolante, movimento que mobilizou os estudantes de todo o país em defesa da democratização da universidade e que culminou com a greve de 3 meses e que esteve no Ceará. Com a renúncia do presidente Jânio Quadros e a tentativa de golpe para impedir a posse do vice-presidente João Goulart, desloca-se como parte da diretoria da UNE para o Rio Grande do Sul e participa ativamente, junto com o governador Leonel Brizola, da cadeia da legalidade. Pelo rádio, participou da mobilização do povo brasileiro, em especial dos estudantes, na defesa da posse de João Goulart e contra o golpe militar. Meus amigos, nós temos um militante, né? Um militante histórico do nosso país. Militou na Juventude Universitária Católica, foi um dos fundadores e um dos principais dirigentes do coletivo Ação Popular, organização política de esquerda que teve papel de destaque na luta contra o regime militar. Em 1964, após o golpe militar, Aldo sai do Brasil e vai para o Uruguai. Pouco depois volta clandestinamente ao Brasil. Em 1968, muda-se para o interior de Alagoas, onde passa a desenvolver um trabalho político junto aos trabalhadores rurais. Foi preso político, preso pelos militares, juntamente com sua esposa e filhos. Foge da prisão com a ajuda de companheiros, desloca-se para São Paulo, viveu clandestinamente e lutou ferrenhamente contra a ditadura militar. Em 1962, ingressa no Partido Comunista do Brasil. Com a anistia, reconquista a liberdade, volta para o seu estado de Goiás. Na luta pela redemocratização da sociedade brasileira, várias lideranças políticas, sindicais, estudantis, jornalistas e intelectuais lançam a candidatura de Aldo Arantes para deputado federal pelo PMDB. Nessa época, o PCdoB ainda era clandestino. Assumindo o mandato de deputado federal, Aldo destacou-se na luta em defesa dos trabalhadores rurais, da juventude, professores, bancários e diversos segmentos explorados de nossa sociedade. Participou da luta pela reforma agrária, denunciou a violência contra trabalhadores rurais, foi um dos coordenadores nacionais da histórica campanha das Diretas Já, acompanhou comícios em todo o país, foi organizador de um dos primeiros comícios pelas Diretas Já do nosso país. Foi autor da lei que criou os grêmios livres nas escolas secundaristas, que legalizou a UNE, que assegurou a autonomia política de Anápolis. Nas eleições de 86, foi deputado federal constituinte. Em 1987, assumiu a vice-liderança do PCdoB. Em 1990, candidata-se novamente a deputado federal, tendo expressiva votação, sendo um dos candidatos de maior votação do Estado. Em 1990 e 1992, atuou como advogado dos trabalhadores rurais no sul do Pará, particularmente dos sindicalistas de Rio Maria, perseguidos violentamente pelo latifúndio, inclusive com assassinatos de várias lideranças. Em 1992, Aldo retorna à vida política como vereador mais votado de Goiânia. Em 1994, foi eleito deputado federal e assumiu a vice-liderança do PCdoB.
Na Câmara dos Deputados, desenvolveu um trabalho de denúncia da política neoliberal do presidente Fernando Henrique Cardoso. Denunciou reformas da Previdência, reformas administrativas, opôs-se à quebra do monopólio da Petrobras e das telecomunicações, defendeu as empresas nacionais, fez oposição à emenda da reeleição. Em 1997 foi eleito líder do PCdoB, assumiu a liderança do bloco parlamentar de oposição, coordenando os esforços que resultaram numa lei eleitoral mais favorável às forças democráticas. Meus amigos, é tanta coisa. Esse homem fez. Teve importante papel na unificação das forças de esquerda, na busca de uma candidatura única para a sucessão presidencial e na elaboração de um programa comum de oposição ao neoliberalismo. Eu tenho tanta coisa para falar para vocês. Na Câmara, ganha voz ativa na defesa do Estado de Goiás. É autor de diversos livros, dentre os quais FMI, a Nova Dependência Brasileira, A História da Ação Popular, e mais 2 outros livros, né, publicados mais recentemente. Dr. Aldo é um militante histórico, um advogado respeitadíssimo, deputado constituinte, que viveu a democratização e a redemocratização do país. Meus queridos, muito obrigada. Sem mais delongas, eu vou passar a palavra ao nosso palestrante, que com certeza vai passar para a gente uma experiência de vida sensacional, além dos conhecimentos técnicos que ele detém. Obrigada. Bom, gente, boa noite a todos vocês. Boa noite. Mulheres, homens, jovens. Eu queria agradecer a gentileza da Isabel aqui e expor essa biografia. Aí a gente vai ficando velho demais, né? Aí lá no século passado. Mas é história, né? História. E, então, agradecer aqui essa apresentação que a Isabel fez e cumprimentar o meu amigo aqui, Bezerril, coordenador da DJC, o Marcelo Pinheiro, presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas, presidente do nosso partido, Luiz Carlos Paes, Patinhas viajei com ele, né, Patinhas? Carlos Augusto, Abel, meu amigo de muitos anos. Eu fico velho, mas os outros vão ficando comigo também, né? Ainda bem que eu não fico sozinho. O Mariano foi de AP, estava me contando uma vinda minha aqui no período da clandestinidade, pouco depois do golpe. A Jane, a amiga Jane, a Jane é a responsável da vinda da Adelaide aqui, minha esposa, e aí terminei, eu vim no meio, vim junto. Aí a Jane deu um jeito que permitiu que a gente tivesse aqui. Bom, gente, eu acho que o pessoal colocou como tema dessa nossa conversa o Brasil, a crise e a defesa da Constituição. O Brasil vive uma crise grave. Eu acho que essa crise ela nos obriga a refletir sobre o significado dela e como é que nós podemos sair. Porque vivemos uma situação difícil. E nessa situação difícil, ela coloca para a esquerda a necessidade de uma reflexão mais aprofundada para tentar encontrar os caminhos. Eu me lembro como nós éramos de ação popular, na clandestinidade, nós viemos aqui, como fala na história, viemos da JUC, Ação Católica. Na medida em que aprofundou a crise e o golpe e a repressão, nós necessitávamos, digamos assim, de um referencial teórico. E isso é que nos aproximou, a ação popular, do pensamento marxista. Hoje, nós estamos diante de uma situação complexa que exige também de nós uma reflexão mais profunda sobre o que está acontecendo, porque não é uma coisa simples o que está acontecendo, é algo complexo. Construiu-se uma hegemonia de pensamento que neutralizou segmentos importantes da sociedade brasileira. Então, isso exige de nós uma reflexão mais aprofundada, porque às vezes a gente fica trabalhando como se as coisas fossem uma mera continuidade, e não é. As coisas mudaram muito.
Então, se nós não tivermos capacidade de analisar quais foram essas mudanças e como é que nós podemos enfrentá-la, eu acho que nós ficamos um pouco com a visão errada e de imaginar que a esquerda sozinha vai sair desse embrulho. Não vai. A situação é muito grave. Então, ou nós temos capacidade de identificar o que está acontecendo e perceber que ou nós conseguimos ganhar setores que nós perdemos, setores da classe média, setores que foram manipulados por um falso discurso ético, na verdade manipulado, um falso discurso, mas que terminou conquistando e neutralizando segmentos importantes da sociedade. Então vivemos uma situação grave do ponto de vista econômico. Dados recentes mostram 27,7 milhões de desempregados. Veja bem onde chegamos. A economia brasileira praticamente parada. Caiu drasticamente o número de empregados com carteira assinada. Aumentou o trabalho precário. Reduziu, portanto, a renda do trabalhador. Agora vem a notícia, então vão reduzir o salário mínimo. Quer dizer, então toda a política é para reduzir drasticamente os direitos dos trabalhadores. Todas as reformas que foram colocadas em prática, a reforma trabalhista, a tentativa de impor a reforma da Previdência, essa história de escola sem partido tem a ver com o que eu vou falar um pouco na frente, a despolitização da sociedade, enfim, o agravamento das desigualdades sociais, a quebra da concessão do pré-sal, a quebra da soberania nacional com a entrega do patrimônio brasileiro, o processo de privatização galopante, agora já falam assim abertamente da privatização da Petrobras. Ou seja, vivemos uma situação bastante grave. Tudo isso se refletiu agora nesse movimento dos caminhoneiros, que ele tinha uma bandeira justa, tanto assim que teve um apoio expressivo da sociedade. Houve uma disputa, porque tinham setores de direita manipulando, mas tinham setores progressistas também, enfim, era um movimento em disputa. Mas o ponto de partida desse movimento era uma política, digamos, relacionada com preços dos derivados de petróleo, absolutamente incompatível com a realidade nacional. Porque todos os estudos do pessoal que acompanhou, que discute essa questão, identificam o seguinte: os derivados de petróleo, no Brasil, têm um custo de produção bem menor do que a nível internacional. Portanto, isso, a venda aqui, para os brasileiros, deveria exatamente fazer com que o povo brasileiro se beneficiasse dessa diferença. Eles estabelecem a igualdade, o patamar com os preços internacionais, favorecendo as empresas multinacionais, até porque a Petrobras terminou, eles estabeleceram uma limitação do processo exatamente de refino do petróleo, e boa parte dos derivados passaram a ser importados. Então a Shell, a Texaco, etc., passaram a ganhar milhões de dólares. Bom, e isso então criou a situação que a gente enfrentou. Sobretudo a partir do momento que eles estabeleceram um reajuste diário com oscilação do câmbio, e aí chegamos a uma situação absolutamente que levou ao que nós sabemos, eu não vou detalhar para não perder tempo, mas levou a uma situação extremamente grave, não é? Que podia ter evoluído, quem sabe, não se sabe para onde. O fato que o governo fez algumas concessões e agora está voltando atrás. Né? Hoje os jornais estão falando da possibilidade de uma retomada do movimento dos caminhoneiros. Por quê? Porque eles estabeleceram exatamente uma política exatamente relacionada com o problema do preço do frete, né? E estão querendo exatamente alterar o preço do diesel na bomba, que deveria ser um determinado também, ou seja, vários dos compromissos que foram assumidos estão sendo quebrados, né? Que mostra essa atitude. Então, na verdade, essa política que foi adotada, ela tem por objetivo, na verdade, estrangular a Petrobras. Quer dizer, quando se discute a questão da soberania nacional e se discute os golpes militares que foram praticados no Brasil, em geral o problema do petróleo está muito presente. Teve presente no Getúlio Vargas, teve presente no João Goulart, está presente, teve presente no Lula, está presente agora. A questão do petróleo, a questão da energia é uma coisa fundamental num projeto nacional de desenvolvimento. Tanto assim que quando se descobriu o pré-sal, exatamente botaram a sexta frota aqui.
Quer dizer, a sexta frota que estava desativada, a sétima, né? Quarta frota estava desativada, reativaram a quarta frota exatamente como elemento de garantir exatamente o predomínio dos Estados Unidos sobre o petróleo no Brasil. E a Lava Jato, isso é importante, a Lava Jato, ela veio exatamente no sentido não só, digamos, de destruir as lideranças progressistas, como de destruir a economia nacional e a Petrobras. Tanto assim que o senhor Moro, né, esses juízes aí, na verdade, de juiz não tinha nada, eram militantes do PSDB, num conluio permanente com o Departamento de Estado, entende? Com exatamente os órgãos de informação dos Estados Unidos, fornecendo informações contra a Petrobras, que levou a justiça norte-americana a condenar a Petrobras a pagar bilhões de dólares. Quer dizer, num ato de traição nacional. Então, na verdade, o que nós estamos vivendo é essa situação exatamente de destruição do patrimônio nacional. Né? Então, crise econômica, crise social, crise moral, crise ética. Que eles que tanto falaram em combate à corrupção, é um governo corrupto, é um presidente corrupto, são ministros corruptos, é a corrupção generalizada. Como é que o Temer continua? Continua porque ele está seguindo a cartilha dos interesses do grande capital financeiro. Por isso é que ele continua. Então, apesar de toda a evidência, apesar de todo o absurdo, ele continua. Como continua também o pessoal do PSDB. Não acontece nada. Agora mesmo saiu uma denúncia do senhor Fernando Henrique Cardoso, pedindo recurso aí de forma ostensiva. A imprensa está denunciando isso, a Odebrecht. E não acontece nada. Enquanto o presidente Lula está preso. Enquanto tentam impedir a candidatura do presidente Lula, porque sabe que é o caminho para a retomada do processo democrático no país. Então, por outro lado, há uma quebra clara do Estado democrático de direito. Isso é evidente. Eu vou pontuar algumas coisas que têm a ver com o problema do presidente Lula. Essa questão, por exemplo, da prisão em segunda instância. A Constituição é muito clara. Ela exige que haja o julgamento em última instância, para que haja a prisão. Tanto assim que houve uma polêmica brutal no Supremo Tribunal Federal. E quando ia ser colocado na pauta uma ação direta interposta pelo PCdoB, a ministra Carmen Lúcia fez uma manobra porque sabia que a ministra Rosa tinha uma posição vacilante no tratamento dessa questão. E ela sabia, se colocasse na pauta o habeas corpus e não a ação de inconstitucionalidade, ela poderia levar a Rosa a votar, que foi o que aconteceu. É claro que isso não explica. O voto da Rosa, na verdade, é injustificável, porque ela diz que é favorável, é contra a prisão em segunda instância. No entanto, alegando a tal de colegialidade, ela votou com esse colegiado. Na verdade, um argumento absolutamente furado, porque ela poderia dizer que mantinha a coerência ao manter o princípio da colegialidade, desde que fosse na turma. Ali não se tratava de turma, ali se tratava do pleno. Então a questão estava sendo recolocada. E na verdade, na medida em que a Carmen fez uma manipulação e os militares vieram à tona. Isso é importante, que houve uma pressão dos militares, inclusive do general comandante do Exército, uma pressão sobre o Supremo. E aí, ela evidentemente se intimidou e votou do jeito que nós sabemos. Agora, na verdade, significa uma quebra da Constituição. Outra coisa que significa uma quebra da Constituição, tem tudo a ver com o problema do Lula e de mecanismos para impedir a eleição do Lula, a candidatura dele. Essa questão da condenação do Lula. Não tem prova contra o Lula. Não tem prova. Não tem nenhum documento que prova que ele é dono daquele apartamento. Se isso não bastasse, disseram que o apartamento tinha elevador, tinha não sei o quê, aí o pessoal do MTST, o Boulos, foi lá e não tem nada daquilo, é mentira. E agora eles estão indo para cima, estão querendo, a Polícia Federal está querendo ir para cima do Boulos. Porque ele conseguiu exatamente desmascarar a manobra, porque ninguém sabia, diz, não, tem elevador, tem não sei o quê, ninguém está sabendo. Foi lá, diz, não tem nada disso. Mentira. Além do que, quer dizer, tem documentos que provam, nos autos prova que aquele
aquele apartamento é da empreiteira. Foi dado exatamente para pagamento de dívidas da empreiteira. Então não tem prova nenhuma. O que o Moro diz? Ele trabalha com indícios. O Dallagnol trabalha com indícios. O Dallagnol fez um mestrado nos Estados Unidos, em que ele defendeu a tese de que o indício é suficiente como prova. Olha, prova é a prova. Tem que ter o chamado ato de ofício. Não é suficiente indício. Indício é indício, você tem que ter a prova. Essa questão vem lá de trás. Vem do Mensalão. E que foi levantada a tese da teoria do domínio do fato. A tese da teoria do domínio do fato diz o seguinte, que o responsável pelo ato criminoso mesmo que não tenha um documento, mesmo que não tenha um documento de ofício, ele é o responsável. Agora, em que condições se elaborou a teoria do domínio do fato? Na Alemanha nazista. Foi no julgamento dos criminosos de guerra, lá no tribunal de Nuremberg, no tribunal também de Tóquio. E isso se repetiu no julgamento dos militares que assassinaram pessoas na Argentina. O Klaus Rochin, que desenvolveu e atualizou essa teoria, esteve no Brasil e diz: não se aplica a teoria do domínio do fato no Estado de Direito. No Estado de Direito você tem regras, essas regras tem. Num Estado fascista de direito, você não tem documento. Que documento você vai ter? Está na cara que o Estado nazista, Hitler, mandou matar comunista, judeu, homossexual, etc. Então não tenha muita dúvida disso. Então ali não dava para ter o documento. Eu mandei assinar o fulano e tal. Não existe. Ninguém vai fazer aquilo. Agora, no Estado democrático, você tem que ter prova. E as provas são exigidas pela Constituição e pelo direito, entende? Penal. O Código Penal exige a prova, o ato de ofício. Então, é uma outra ruptura do princípio constitucional. Né? E essas duas questões incidem diretamente na questão da situação do Lula. Tanto que a DJC está propondo, nós inclusive queremos discutir com os companheiros aqui da Associação Brasileira de Juízes pela Democracia e com o movimento também que vocês coordenam, que nós temos que despertar a consciência crítica no meio da juventude. E uma ideia que nos ocorre é realizar júris simulados nas universidades para debater essas duas questões. Polemizar em torno dessas duas questões. Para despertar a consciência crítica no meio da juventude. Aí eu vou entrar na questão que eu digo que a gente precisa ter uma reflexão maior. Por que isso tudo está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Nós tivemos, vários de nós aqui, vivemos a experiência do golpe militar. Nós vivemos uma época histórica, no mundo e na América Latina, em que a imposição dos interesses do capital era através de golpes militares. Esse período passou. Nós hoje vivemos sob a hegemonia do neoliberalismo. E o neoliberalismo, ele vem com a série de regras. Privatizações, quebra de direitos sociais. Mas ele, digamos assim, se deu conta de que para ele se impor, era necessário ele restringir profundamente o processo democrático. Então faz parte da essência do processo neoliberal. Nas condições do Brasil, o golpe dado aqui, ele digamos, teve como mote, quer dizer, a questão da luta contra a corrupção. Aliás, num livro que eu escrevi, que é um desses que tem, que é a Reforma Política e o Novo Projeto para o Brasil, eu fiz exatamente um estudo a respeito de como é que esse golpe, o chamado golpe brando, é praticado hoje no mundo. O golpe brando, ele é formulado exatamente por um professor norte-americano, entende? Em que ele estabelece a necessidade de se construir um objetivo, uma palavra de ordem mobilizadora. Então, no Oriente Médio, eles fizeram o golpe brando naqueles países, todo aquele movimento dos países asiáticos. Lá era a luta contra o autoritarismo. Na América Latina, o gancho era a luta contra a corrupção. Então, um dos objetivos era você construir uma hegemonia política e que você atingisse amplas massas da sociedade com essa bandeira da luta contra a corrupção. Simultaneamente, você formar
uma intelectualidade defensora do pensamento neoliberal, que foi o que foi feito. Né? Hoje tem tal de MBL, tem o Milênio, tem uma série de instituições financiadas, inclusive, por grupos empresariais brasileiros e internacionais. A gente lendo, você vai ver, você tem uma série de segmentos aqui, você acompanha, tem a Fiesp, que exatamente com o pato amarelo, e financiando todo o processo de mobilização golpista. Né? Mas você tem, quer dizer, grupos econômicos norte-americanos que financiam esses grupos. Então formaram uma intelectualidade que hoje defende o pensamento neoliberal, defende o mercado. Então, e o que ocorreu é que construiu-se uma hegemonia do pensamento conservador. E isso hoje é impressionante, porque por um lado você tem uma massa que, na medida em que houve um processo, digamos assim, de criminalização da política, tem uma autora que ela teve presente agora no seminário que nós fizemos lá em São Paulo. Ela chama Maria José Farias. E ela, caracterizando o neoliberalismo, ela fala o que ela chama pós-política, que é a negação da política. Todo esse combate que é feito, então tudo que é política é corrupto, é ladrão. Então é o seguinte, você tem que substituir a política pelo gestor. Né? Então você nega a soberania popular, nega a participação popular, porque o argumento é de que a participação do povo prejudica a economia, prejudica a estabilidade econômica. Então, para isso, você criminaliza a política, criminaliza os movimentos sociais, nega a política e, portanto, a solução é o seguinte: poder para o gerente, né? E mais, poder para o judiciário. A outra coisa mostra exatamente essa questão da hegemonia do pensamento neoliberal, né? Se contrapondo ao pensamento totalitário, como eles dizem, e exatamente estabelecendo o pensamento, quer dizer, a reafirmação, digamos, do indivíduo em detrimento do coletivo. É a negação de toda a luta coletiva, de toda a luta social. Né? E uma coisa muito interessante, que é exatamente a utilização do lawfare, a utilização do direito como arma da luta política, que é o que está sendo, digamos, utilizada de forma insistente no mundo e no Brasil. Eu acho que o fato de ter proliferado essas entidades ligadas a advogados está relacionado com o papel do tal do lawfare, da luta jurídica. Então, de uma hora para outra, eu sempre comento isso, eu falo, porque me pareceu muito interessante. Estava no Fórum Social Mundial, lá em Salvador, com a Carol. Carol, advogada, tal, das coordenadoras da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, e virava e mexia e o pessoal tirar fotografia com a Carol. Aí ela começou a rir e disse: olha, eu não estou entendendo o que está acontecendo, porque antigamente o povo gostava de tirar fotografia com política, agora estão tirando com o professor, com o advogado. Eu falei: o problema é isso, é que hoje certos advogados e você estão jogando um papel político importante, quer dizer, o Brasil, a realidade mudou. Então, o que está acontecendo, e é essa questão, essa reflexão que eu gostaria de fazer, é que esse processo que se implantou no Brasil, com essa nova forma de golpe, ela despolitizou a sociedade, ela, digamos, criou uma situação, digamos assim, de resistência ao PT e à esquerda, mas sobretudo ao PT. Então, é o seguinte: Lula, o PT, ladrão. Então, e isso cria, então, na sociedade, quer dizer, uma atitude, digamos, um mínimo de paralisia. Hoje você vai discutir, eu fui convidado recentemente para um debate no Sindicato da Alimentação em São José dos Campos. Lá, depois de falar, eu resolvi conversar com os operários. Ao invés de ficar discutindo com a cúpula, fui discutir com os operários. E aí eu disse: como é que está? Dificuldade de mobilização. E o sindicato lá, num grupo ligado ao PSOL. Dificuldade de mobilização. Dificuldade de mobilização em todos os segmentos. Então, nós estamos diante de um problema grave. E muitas vezes, certos setores de esquerda, quer dizer, não compreenderam que se nós não conseguimos atrair esses setores, se nós perdermos, nós não saímos do lugar. A luta política, sim, é um cabo de força. Você tem um grupo de lá e um grupo de cá. Quer dizer, o grupo de lá conseguiu tirar a gente daqui, ele fica mais forte. É o que está acontecendo. Então nós temos que fazer o contrário, tirar de lá.
Mas tem gente que não entende isso, acha que você tem que ficar aqui só nós com nós. Nós com nós não vamos para lugar nenhum. Nós com nós vamos ser derrotados, uma derrota atrás da outra. Então é isso que nós temos. Então aí, qual o problema que eu levanto? É que nós temos que constatar que a luta política hoje tem uma dimensão diferente. Nós temos que reconstruir a hegemonia dos valores progressistas na sociedade. Nós temos que combater o ódio, combater a violência, combater o individualismo, reafirmar as ideias progressistas. Isso é uma construção que não se faz de uma hora para outra. E que eles, inteligentemente, souberam fazer isso. Nesse livro que eu faço referência, há uma referência ao Raul Capote. Esse Raul Capote, ele foi agente duplo dos cubanos na CIA. Era agente da CIA, agente dos cubanos. Como vocês devem saber, se não sabem, fiquem sabendo, o serviço secreto de Cuba é um dos mais avançados do mundo. O serviço secreto de Cuba e de Israel são os dois mais avançados. E eles infiltraram esse cara na CIA durante 10 anos. E ele descobriu, e aí tem um depoimento muito interessante dele, dizendo que num determinado momento a CIA constatou que o crescimento dos governos progressistas na América Latina se devia à força da esquerda nas universidades. O que eles resolveram? Entrar nas universidades para formar um pensamento conservador nas universidades. O que fizeram? Conseguiram. Hoje você tem nas universidades gente defendendo o Bolsonaro, gente defendendo o mercado, gente defendendo a direita. Isso na minha época, que eu era estudante, isso era impensável. Mas depois, muito depois. Então, isso significa que nós estamos diante de uma realidade nova. E que, portanto, a luta de ideias, a luta pela reconstrução da hegemonia é importante. Mas da onde é que a gente parte? Quer dizer, não adianta você querer impor às pessoas o seu pensamento. Porque como há essa atitude, essa reserva em relação ao PT e à esquerda, se você quiser impor o seu pensamento, você já começa errado. O clima não é esse. Então, o que nós tínhamos que... Por isso é que a reflexão que eu estou colocando aqui, o que nós temos que fazer é despertar a consciência crítica no meio das pessoas. Tudo bem, você não quer pensar como eu, tudo bem, mas não pense como a Globo. O que está em jogo é o futuro do Brasil. Então, vamos pensar no Brasil e vamos procurar ouvir os diversos lados para ver quem está com a razão. Então, se nós tivermos a capacidade, digamos, de colocar, quer dizer, o objetivo de reconstruir a hegemonia, e para reconstruir a hegemonia você necessita politizar, e no clima que nós estamos vivendo, essa politização passa exatamente para você despertar a consciência crítica, por exemplo, no meio da juventude. A história brasileira, quer dizer, a história em que a juventude foi sempre o fermento da luta política. Você tem hoje um segmento da juventude que continua, mas a grande massa está à margem. Você vai no movimento operário também. Agora, é claro que você tem um potencial, porque, por outro lado, também nós não podemos desconhecer essa política que está sendo colocada em prática pelo ilegítimo Temer. Ela vai criando um caldo de cultura. Ela vai criando um caldo de cultura. Mas nós não podemos ficar parados. Quer dizer, o processo político, ele pode ser acelerado ou retardado, a depender exatamente da capacidade da sua inserção, no sentido de criar condições para que ele se acelere. Nesse sentido, eu acho que nós temos que criar essa consciência crítica. Então, essa é uma dimensão que eu levanto. Agora, então nós despertamos, nós reconstruímos a hegemonia de pensamento. Nessa reconstrução, eu diria que nós temos duas tarefas fundamentais. Uma, que é a luta em defesa da Constituição e dos direitos nela contidos. Essa questão ela é extremamente importante. E eu acho que há uma polêmica na esquerda. Porque há uma certa subestimação da importância da luta pela democracia e da luta pela Constituição. Uma subestimação. Não é? Não, mas essa Constituição não é uma Constituição burguesa. Inclusive o PT não queria assinar a Constituição. É claro que ela é uma Constituição burguesa. Só que ela introduz transformações extremamente importantes. Não é? E o Dalmo Dallari, que é um dos maiores constitucionalistas do Brasil, diz que a Constituição brasileira é das mais avançadas do mundo. Por quê? Porque ela incorpora os direitos humanos na sua totalidade. O que vai dizer? Econômicos, direitos políticos, direitos... O pessoal que está aqui, da área trabalhista. A reforma trabalhista, o principal argumento que os ministros avançados do Tribunal Superior do Trabalho levantam é inconstitucionalidade. Ou seja, hoje, a Constituição é uma âncora na defesa de direitos. Por isso que quando eu levanto o problema da defesa da Constituição, eu levanto a defesa da Constituição e dos direitos nela contidos.
direitos econômicos, direitos sociais, a soberania nacional, a cultura, o meio ambiente, ou seja, um conjunto de conquistas democráticas importantes que foram exatamente incorporadas. E mais, se o nosso objetivo é exatamente atrair setores que foram ganhos pelo lado de lá, nós temos que propor uma bandeira em que eles estejam dispostos a encarar. Não adianta a gente querer levantar uma bandeira que é a bandeira da esquerda. Não adianta, porque aí esses setores amplos não vêm. Então eu acho que a esquerda tem o dever de levantar essas bandeiras que são caras à esquerda. Mas tem que levantar uma bandeira que une mais amplamente a sociedade. Uma coisa não é antagônica, uma coisa, na verdade, ela se soma com a outra. Mas você tem que compreender que o objetivo principal é unir amplamente a sociedade. E hoje, você une amplamente a sociedade em torno de uma luta em defesa da democracia, da Constituição. É o que vários setores levantam, a necessidade de você construir uma frente ampla. Frente ampla em torno de um objetivo de uma luta democrática, da bandeira democrática, da restituição, do respeito à Constituição, do respeito exatamente a essas normas que levaram, que é uma forma indireta de você defender o Lula. Ao você defender, é inconstitucional o problema da prisão em segunda instância, você está fazendo uma defesa do Lula. Ora, e aí você pode polemizar em torno dessa questão, que vai rebater na questão do Lula. Portanto, aí pode conseguir, isso não retira o dever de que a esquerda defenda abertamente. Quer dizer, é o Lula, é a defesa do Lula, é a necessidade de que ele tenha o direito de se eleger, direito de ser candidato. Mas nem todo mundo vai nessa. Então nós temos que ter também, ao lado dessa bandeira, um objetivo que possa incorporar segmentos mais amplos da sociedade. Então, eu acho que essa questão de construir uma plataforma democrática que possa unir amplamente a sociedade é um dos objetivos fundamentais. É claro que nisso aí já tem algumas iniciativas que estão tomadas, o manifesto foi articulado entre os diversos partidos, né? Mas eu acho também, uma coisa que eu tenho refletido, é que hoje, em função dessa reação que existe em relação aos partidos, às vezes há uma dificuldade que os partidos consigam cumprir esse papel. Aí eu fico pensando na época da ditadura militar, o que aconteceu? Os partidos estavam fragilizados pela repressão. O que aconteceu? A sociedade civil jogou papel na luta pela democracia. CNBB, a OAB, entende? Então, nesse momento, pode ser que se crie uma situação em que a sociedade civil seja chamada a jogar esse papel. Daí porque é importante essa articulação nossa como advogado. Daí porque nós temos que jogar um papel para reconquistar espaços na ordem dos advogados do Brasil. Porque ela foi ganha pela direita, ela foi ganha pelo golpe. Então, nós temos exatamente nesse processo de reconstrução democrática, entende? Entre nós, advogados, a reconquista da OAB para o campo democrático é algo importante. Né? Então, essa é uma primeira questão que levantaria. E a outra, claro, que é a decisiva, que é a eleição. Né? É evidente que o resultado dessa eleição ela vai ser decisivo para aprofundar ou não. Em relação à questão da luta pela democracia, retornando ainda, o que fica claro também é o seguinte, que o processo de implantação do neoliberalismo no Brasil, ele foi, digamos, foi por etapas e foi enfrentando dificuldades. Se a gente analisa e olha para trás, você vê o seguinte, o processo de implantação do neoliberalismo ele já começou lá no Sarney, os acordos firmados no Brasil e com o Fundo Monetário Internacional. Esse livro que você fez referência, eu analiso essa questão. Então lá o Sarney já tinha os acordos firmados com o Fundo Monetário Internacional na linha das privatizações, etc, etc. Depois veio a Constituinte. A Constituinte ela surgiu num momento, historicamente, contraditório com o que estava ocorrendo no mundo inteiro. Né? Então a Constituinte ela é uma certa negação do processo que estava no mundo. Logo em seguida veio a eleição do Collor e do Fernando Henrique Cardoso. Então uma reafirmação de princípios neoliberais, inclusive com alterações importantes na Constituição, que acabava de ser aprovada. Então já há, por exemplo, uma emenda importantíssima foi a alteração do conceito de empresa nacional, que na Constituinte houve uma polêmica brutal, porque o que se dizia era exatamente os setores democráticos que defendiam o conceito de empresa nacional e empresa estrangeira, terminou ficando um conceito meio misto, mas que ainda dava, e eles simplesmente, no governo Fernando Henrique Cardoso, acabaram essa diferença entre a empresa brasileira de capital estrangeiro, ou seja, empresa estrangeira no Brasil. Né? Então, uma série de outras medidas foram adotadas. Depois veio o governo Lula e Dilma, que então há um retrocesso brutal para eles.
Então eu acho que aí vem o golpe. Mas mesmo depois do golpe, você percebe que eles sentem que a Constituição é um obstáculo, e é mesmo. Porque, no fundo, termina a reforma da Previdência. A própria reforma trabalhista aprovaram, mas com muito questionamento. A reforma da Previdência, mais ainda. Essas questões todas são objeto de muito questionamento. Então, eles colocam como uma bandeira importante liquidar com a Constituição. Aliás, isso hoje está em curso no mundo. É um processo de desconstitucionalização. Tem um jurista, um filósofo e cientista político alemão, ele chama Hauke Brunkhorst, em que ele diz que está em curso no mundo o que ele fala que é a substituição das constituições formais pela Constituição informal. O que ele chama de Constituição informal? São as regras do neoliberalismo, as normas do mercado, que é o que está acontecendo no Brasil. Então eles atropelam a Constituição alegando que estão defendendo a Constituição. Né? Na verdade, eles estão, digamos assim, formatando uma nova Constituição. Mas eles, na verdade, têm o objetivo de convocar uma Constituinte para, digamos assim, anular essa Constituição, fazer uma nova Constituição. Daí a importância, então, da luta em defesa da Constituição. E agora, terminando, essa questão das eleições. Né? Então, é claro que o problema das eleições, eu acho que uma das questões fundamentais é a luta pela garantia do presidente Lula ser candidato. Né? É claro que toda essa movimentação é para impedir que ele seja candidato. Agora, falando aqui entre nós, eu acho que é muito difícil ele ser candidato. A minha avaliação. Porque os golpistas e o capital estrangeiro e o capital nacional não iam dar esse golpe para, na última hora, entregar o governo para o PT, para o Lula, sobretudo. Tá? O PT já nem fala, porque aí eles vão disputar, eles imaginam que vão disputar. Tá? Então, eu acho muito difícil. Então, esse é um problema. Eles preparam alternativas. Está agora em discussão o problema do parlamentarismo. Né? Que é uma manipulação brutal, porque isso foi apresentado há 20 anos atrás pelo Jacques Wagner, no sentido exatamente de questionar essa manobra que estava em curso há 20 anos atrás, de aprovar no Congresso uma emenda para repor o problema do parlamentarismo. E agora tiram da gaveta na tentativa exatamente de encontrar uma solução. Então, essa coisa vai ser objeto de decisão do Supremo recentemente. O que é um absurdo, seria mais um passo, mais uma medida em rasgar a Constituição. Porque, ora, a Constituinte deliberou que haveria um plebiscito para definir o sistema de governo. O plebiscito foi realizado e o presidencialismo ganhou. Então, do ponto de vista constitucional e do ponto de vista da decisão da Constituinte, só um novo plebiscito é que poderia alterar essa decisão. Não há a menor possibilidade, seria passar por cima do poder constituinte, quer dizer, uma decisão do Congresso alterar, mas, no entanto, isso está na ordem do dia, e confirma esse argumento que eu estou dando, que eles estão atropelando. Tá? Mas a importância que nós lutamos. Por outro lado, com essa desestabilização do governo Temer, quer dizer, o senhor Ronaldo Caiado conseguiu aprovar na Comissão de Constituição e Justiça do Senado um projeto de lei que está em tramitação, de que possibilita a eleição indireta do presidente da República. Ou seja, eles vão manipulando por tudo e lado. Tá? Então, essa questão da eleição, quer dizer, eu, sinceramente, acho difícil impedir a eleição. Mas tentar esvaziar a eleição através do parlamentarismo, e principalmente impedir a eleição, a candidatura do presidente Lula, está colocado. Isso coloca um problema sério para a esquerda. É que se nós perdermos essa eleição, vai consolidar, em definitivo, e não se sabe por quantos anos, o neoliberalismo. Porque aí é consolidação. Então, nós estamos diante de um grave problema. Quer dizer, aqui nós temos que ter a capacidade, em todos os partidos de esquerda, a capacidade de pensar grande, pensar no Brasil. Porque se nós perdermos essa eleição, consolida a situação, consolida essa posição anti-partido, anti-PT, e o Lula continua na prisão. Então, acho que agora tem que ter maturidade. Todos nós, o PCdoB já disse claramente, a Manuela já disse, nós estamos dispostos a retirar a candidatura desde que os partidos se discutam. Mas aí eu acho que, sobretudo, o PT, que é o maior partido, tem que ter abertura. Vamos sentar e discutir. O objetivo tem que ganhar a eleição, tem que ir para o segundo turno. Como? Vamos discutir. Vamos discutir entre os candidatos progressistas quem é que tem melhores condições, mas uma atitude de abertura.
e, sobretudo, preocupando. Nós não podemos perder a eleição. Dividido, nós podemos perder. Agora, por exemplo, aconteceu uma eleição no Tocantins. O pessoal de esquerda se dividiu, foi 2 de direita. Aí o pessoal de lá está, ó, sinal para nós. Cuidado, cuidado. Porque isso pode se repetir a nível nacional, aí sim com consequências extremamente graves. Então, o que eu quero exatamente dizer é isso, gente. Nós estamos diante de uma situação complexa. Não podemos imaginar que a situação é fácil, mas temos que compreender que tudo na vida tem começo e tem fim. E o processo político é um processo dinâmico, de idas e vindas, de ascenso e de descenso. Mas é a capacidade de você criar as condições de dar resposta aos problemas concretos e você não ficar repetindo fórmulas feitas. Essa criatividade, a capacidade de você analisar a situação e encontrar saídas, é que é o X da questão. E encontrar a saída é isso. Nós estamos de uma situação complexa, uma situação difícil, em que a direita conquistou a hegemonia grande, que a direita tem força. Hoje em dia a mídia passou a jogar um papel em que contribuiu de forma decisiva para que esse pensamento do problema da corrupção, da antipolítica se consolidasse na sociedade e continua batendo nisso o tempo todo. Então não é uma situação fácil. Quer dizer, o Gramsci, ele tem uma afirmação muito interessante, que ele diz o seguinte: nas condições de um processo revolucionário, nas condições de um regime autocrático, como era na Rússia, você tem, digamos, um enfrentamento direto. É a revolução direta. Ele diz, nas condições da democracia burguesa, a situação se torna mais complexa. Porque existem novos mecanismos de construção da hegemonia. Então, o Gramsci fala da necessidade de você construir a hegemonia das forças democráticas. Eu acho que nos dias de hoje, esse pensamento do Gramsci, ele ganhou uma brutal atualidade. Porque agora, quer dizer, essa história do golpe feito na base da construção de uma hegemonia, o golpe feito para conquistar a cabeça das pessoas, é mais complexo. E torna a luta ideológica, a luta de ideias, um problema, digamos, estratégico do ponto de vista da luta política. Então, eu colocaria como reflexão esses 3 elementos: a reconstrução da hegemonia e os 2 elementos para tentar caminhar nesse sentido. É exatamente o problema da construção de uma frente ampla e a unidade das oposições na construção de um caminho em torno de um projeto concreto. Porque uma das coisas que eu acho que é necessário que a esquerda repense é que o golpe veio principalmente pelos acertos do governo Lula e Dilma. Foi os acertos que determinaram o golpe. Porém, os erros contribuíram. E aí, nós não podemos só ficar reafirmando os acertos. Quer dizer, a ciência mostra que ela só evolui na medida em que você tem a capacidade de reafirmar os acertos e identificar os erros para dar o salto de qualidade. Quais são os erros? A direita diz, não, o erro é porque o PT roubou. Conversa acabou de dormir. O erro fundamental é esse. É claro que teve erro, sim, nesse campo é que teve erro. Primeiro, o erro foi a esquerda e o PT não ter enfrentado a tempo a questão do financiamento de campanha. E aí eu tenho, digamos, muita autoridade para falar, porque eu representei a OAB durante um bom tempo, visitei o Brasil inteiro, várias vezes aqui no Ceará, com a OAB, discutindo a questão da reforma política e discutindo a questão do financiamento empresarial. No momento em que se discutia aquilo, em que nós estávamos com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, em que propusemos uma grande campanha de mobilização, o PT levantou a bandeira da Constituinte. Pelo amor de Deus. Entende? Aí dividiu a esquerda. Eu fui presidente da UNE. A hora que veja a UNE, que eu fui presidente, não, nós defendemos a Constituinte exclusiva e a reforma política. Pronto, paralisou. Né? Então eu acho que teve um problema aí, um erro fundamental na condução do problema da luta política. Mas os erros, e teve um erro também o seguinte, que teve como o financiamento empresarial era ilegal, o grosso do financiamento, nós temos que deixar isso claro, é para financiamento de campanha. Eu tenho experiência que fui candidato a deputado federal 4 vezes. Eu fui deputado durante 4 mandatos. Então o grosso do financiamento é para campanha. Tanto assim que o PSDB, que antes tentava criminalizar tudo no PT, agora começa a dizer, não, esse dinheiro de fato houve, mas era para financiamento. Antes não. Quer dizer, financiamento de campanha era crime, desde que voltaram para o PT, para a esquerda. Agora, volta para o PSDB e não é crime, não. É um negócio que faz parte do processo eleitoral. Agora, o fato objetivo é que, como o financiamento de campanha era ilegal, dava margem a que alguns espertinhos botassem mão no dinheiro. E isso teve mesmo na esquerda. Aí, sim, mas aí você tem que provar.
Você tem que provar que o cara botou a mão no dinheiro. Né? Agora, na minha opinião, esse problema existe, mas é secundário. Onde é que está o erro? Na minha opinião, primeiro, não houve a politização da sociedade. A sociedade ficou despolitizada. Não houve a reforma política. O golpe foi um golpe parlamentar. Se tivesse havido uma reforma política, no momento em que nós, a esquerda, o PT, estava forte, você tinha uma composição diferente do parlamento. E você inibia a possibilidade demais. Se você fosse para cima, o Eduardo Cunha comprou 200 parlamentares, gente. Foi a causa do golpe, foi a compra. Que hoje está com a Odebrecht, financiou a compra de 200 parlamentares. Se você tivesse atacado o problema do financiamento empresarial, não só você poderia ter, digamos, impedido, ou no mínimo inibido. Você ia para cima, denunciava. Né? Então, eu acho, outra questão, o problema da democratização dos meios de comunicação. Gente, pelo amor de Deus. Quer dizer, o governo petista financiava a Globo, financiava todos, não tomou nenhuma medida no sentido de democratizar. O que aconteceu? A hora que a coisa complicou, tinha todos os meios de comunicação contra. Tudo tinha um jornal, uma revista, Carta Capital. Tem 50 mil exemplares. Aí tem a Globo falando para 50, 60, 70 milhões de pessoas, a Bandeirante anunciou o quê e tal. Bom, como é que você faz? Então, eu acho que isso aí, por outro lado, uma certa, digamos assim, certa ingenuidade política, entende? É um tratamento em relação ao Ministério Público, à Polícia Federal, entende? A atitude republicana. Atitude republicana é você deixar o seu adversário tomar conta da máquina de governo? Isso é atitude republicana? Atitude republicana é você impedir que a máquina de governo seja utilizada por qualquer partido. Agora, você é o seguinte, não, o PT, a esquerda, não utiliza a máquina, mas deixa o PSDB utilizar. Aí o que aconteceu? Num determinado momento, vem um bando de bandidos, manda a presidente da República para aquele lugar, e ninguém, a Polícia Federal não faz nada. Onde é que já se viu isso? Você ter uma presidente da República em que um bandido manda ela para não sei e não acontece nada. E as medidas continuam a ser tomadas uma atrás da outra e não acontece, o governo não faz nada. Então, eu acho que aí é que estão os erros. Então, na minha opinião, para a gente construir um caminho efetivamente democrático, nós temos que reafirmar, ter clareza, não podemos ter vacilação. Essa história de dizer que o país entrou em crise, que não sei o que tem e tal, etc. Isso é conversa, é a tentativa de confundir a opinião pública. A razão fundamental do golpe é que conseguiu tirar milhões de pessoas da fome, conseguiu dar educação para os pobres, conseguiu dar transporte, conseguiu dar condições de saúde, enfim, tudo isso nós sabemos. Essa é a razão principal do golpe. Mas nós temos que insistir entre nós e com os camaradas do PT, os companheiros do PT, para refletirem, para a gente construir junto um programa em que a gente reafirme o positivo e que assuma compromisso, exatamente, e eventualmente, voltando ao governo, a gente tem condições. Mas para isso tem que ter abertura, para isso tem que botar o Brasil em primeiro lugar, para isso tem que ter como objetivo fundamental, não podemos perder a eleição. É isso. Inicialmente eu queria agradecer, doutor Aldo, um show, sua palestra foi um show. Eu sabia que seria um show. Eu queria destacar algumas coisas, né? Nós estamos atuando aqui na condição de debatedores. Eu queria destacar uma coisa. Primeiro, a capacidade do senhor de união em prol de um objetivo grande. Isso está na história de vida do senhor, né? Em 1997, eu estou vendo aqui, em 1999, o senhor foi um dos líderes da Frente de Oposição Democrática Popular. Reuniu PT, PDT, PCdoB, PSB, em confronto, né, às reformas que se aproximavam. Outra coisa, doutor Aldo, nós tivemos em curso um golpe que teve características misóginas também, né? Então, na condição de mulher, eu não posso deixar de fazer esse registro de que o golpe ele também foi misógino. Ele utilizou, né, ele maculou o gênero feminino, além de macular toda a democracia brasileira.
ele ofendeu a figura feminina, o gênero feminino. A presidenta Dilma ela foi violentada várias vezes. Recordemos do adesivo que foi feito na época do aumento de centavos do preço do combustível, à época, né? Ela foi afrontada várias vezes dentro do estádio de futebol. Ela poderia ter utilizado a Lei de Segurança Nacional diversas vezes e não fez. E ela dizia, eu venho de um período ditatorial, então eu quero assegurar a liberdade das pessoas. Doutor Aldo, eu queria registrar isso como mais um ponto de erro das nossas esquerdas. Nós não tivemos capacidade de nos defender. Nós somos tão democráticos, nós somos tão plurais, nós asseguramos a liberdade de uma forma tão plena que nós aceitamos até esse tipo de violação. Outra coisa, a conquista do segmento empresarial e a conquista do segmento dos profissionais autônomos. Eu não tenho os dados, os números exatos, mas mais ou menos 30% da população brasileira hoje é trabalhadora filiada a um sindicato ou a uma associação, ou seja, tem registro formal e representação coletiva. Existe um campo enorme, um grupo enorme de pessoas que são os pequenos empresários, certo? Que foram captados pela direita. Hoje em dia, o dono da padaria da esquina, o dono do mercadinho, o dono de um pequeno negócio, ele se considera elite brasileira. Ele se inseriu na condição de elite, né? E ele fez um discurso, e ele aderiu a um discurso contra a classe trabalhadora, porque ele não se identifica como classe trabalhadora. Nesse grupo eu ponho, inclusive, grande parte de advogados e servidores públicos, membros da AGU, né, Isabel Dourado? Então, nós temos um grupo de pessoas que foi abandonada pela esquerda. A esquerda só lembrou dos sindicalizados e associados, esqueceu dos empresários e dos profissionais autônomos sem registro formal. Eu recebi de um amigo um alerta acerca do uso da tecnologia. A direita ela soube utilizar muito bem a tecnologia, a gente pode aprender com ela também. Eles utilizaram os grupos de WhatsApp e o Facebook para disseminar informações falsas. E eu soube que eles estão criando um aplicativo em que você usa esse celular, você ao ver um político ou qualquer pessoa, você mira o telefone para essa pessoa e o telefone identifica se ele é corrupto ou não, se ele responde ou não a algum processo. E vem à minha cabeça assim, o seguinte questionamento: quem vai controlar as informações, a alimentação desse aplicativo? Será que eles só irão criminalizar membros da esquerda? Eu não tenho dúvidas. Então eu acho, assim, eu gostaria de propor também, doutor Aldo, assim, sugerir, né, como ideia, assim, que a gente manipule a tecnologia, ou seja, que a esquerda passe a se preocupar com ela de forma profissional. A gente não pode trabalhar mais no campo do convencimento sem que a gente domine redes sociais, grupos de WhatsApp, manipulação de dados, alimentação de sistemas, criação e alimentação de aplicativos. Sobre a união da esquerda, doutor Aldo, gostaria de fazer um destaque à chamada Frente Brasil Popular. Para mim, a Frente Brasil Popular é um mecanismo fabuloso de reunião desses movimentos. Nós temos que pensar em mecanismos de aperfeiçoar e de alimentar e de engrandecer a Frente Brasil Popular e de fazer com que ela chegue, né, aos diversos segmentos, das diversas formas.
Por fim, só tenho a agradecer ao senhor, dizer que nós ficamos muito honrados com a sua presença, com a sua fala. Doutor, muito obrigada. Meu nome é Anderson Campelo, estou como presidente do DC da Unifor, a gestão está se encerrando hoje exatamente, né? E eu queria realmente fazer uma contribuição, acho que não tenho nem o que perguntar para a mesa, porque me senti contemplado, mesmo chegando atrasado. E eu acredito muito em momentos como esse que vem para nos fortalecer. Acho que eu, como jovem, sou entusiasta, sou do PCdoB, sou um comunista entusiasta, e tenho em grandes pessoas que estão aqui, grandes referências. Eu não vou citar nomes porque com certeza vou esquecer de alguém e não quero me comprometer, né? Então, eu acho que nós, a juventude, né, eu estou me formando em Direito na Universidade de Fortaleza, e eu acho que o papel da juventude nesse momento crucial é de buscar o diálogo com os diferentes, né? A gente vê relatos como o seu, que tem muita experiência na vida política brasileira, nos fazem acreditar que é possível sim a gente conseguir dialogar entre as diversas juventudes e, inclusive, quebrar esse senso comum que está empurrado na sociedade brasileira com relação ao fascismo. Porque a última pesquisa que saiu do Poder 360, a gente viu o Bolsonaro com 25%. E dentro da Unifor, um curso de Direito que tem 5.500 alunos, a gente diariamente tem debates em sala de aula com alunos que estão indo com a blusa do Bolsonaro em salas de direitos humanos, em debates sobre a Constituição. E o pessoal querendo realmente desconstruir a Constituição dentro de tudo isso aqui que foi falado com muita qualificação. E a gente não pode realmente aceitar isso. Então eu acredito que a contribuição é no sentido de que a juventude ela tem um papel crucial nesse momento do país. E eu espero que realmente a gente possa dialogar em torno de uma frente ampla. Porque sem a frente ampla, nós não estaremos no segundo turno. O que aconteceu no outro estado foi um exemplo claro do que está acontecendo no país. E se nós não nos mantermos unidos, nós vamos perder. E aí vai estar instalado o golpe para sempre, o Lula vai ficar preso para sempre, nós não teremos mais voz. Né? Eu participei para encerrar, do seminário de direitos humanos da OAB organizado, e o Patriota fez uma fala muito construtiva, né, com relação ao papel da ordem nesse momento, que em muito momento se ofuscou, sim, compactuou com o golpe, não se posicionou, fica nesse posicionamento difuso de defesa da Constituição. Eu acredito que é hora de nós tomarmos a frente desse espaço. Nós temos aí grandes camaradas que contribuíram com a Ordem dos Advogados e nós esperamos contribuir todos juntos, gente. Então, fica aqui uma mensagem de grande entusiasmo e obrigado a todos por tanta inspiração que consta aqui nessa sala, gente. Espero que a gente vença. Faz escuro, mas nós cantamos. É muito bom estar aqui conversando com uma pessoa como o Aldo Arantes, né? Embora ele não tenha muito conhecimento comigo, mas eu o conheço há muitos anos, há muito tempo. É uma liderança muito expressiva e muito qualificada. Muito qualificada. Um homem que não desistiu. Você veja bem que em 1960 ele era presidente da UNE. O Zé Serra, em 1964, era presidente da UNE. E para onde foi que o Zé Serra foi? Não é verdade? Então, uma manutenção de uma convicção segura, valorosa. A fala dele é uma fala irretocável, né? Inclusive, ele deixa para o final a questão mais cruel para nós, que é a questão dos erros que nós cometemos. Como é que a gente passa 12, 13, 14 anos no poder e esses caras vêm, tomam um vendaval com tanta facilidade? Uma reação. A impressão que a gente tem é que a Dilma estava dentro do Palácio só. Mas essa discussão é muito complexa e eu queria fazer uma pergunta aqui para nós. Exatamente a motivação dessa reunião. Com quem devemos contar? Com quem devemos contar para virar? Para virar o jogo? Com a classe média?
acha que nós ainda somos possíveis, no mês de junho, de virar a classe média até outubro para nosso favor? Com que máquina de convencimento a gente pode contar? Muito difícil. Eles estão muito bem preparados e se prepararam com antecedência. Na segunda vitória do Lula, eles começaram a se preparar. E muitos de nós da esquerda, sentamos à ponta do estofado da poltrona e ficamos lá. Mas isso é outra coisa. Eu acho que a gente deve contar e procurar saber quem é que está apontando o Lula como presidente. Quais são aqueles 30? Porque quando a Folha diz 30, o Lula tem 35. Quem são essas pessoas que ainda apontam o Lula como presidente depois dessa malhação pesada em cima da esquerda e do Lula? Quem aponta o Lula para presidente é a classe pobre. Então a nossa campanha tem que ser em cima das necessidades populares, pesadamente em cima delas, levantando as questões sociais mais visíveis de cruéis. Eu, por exemplo, nesse momento, eu sou médico. Nesse momento eu trabalho, sou obstetra parteiro há muitos anos. Trabalho numa maternidade que faz 350 partos por mês, no distrito de Caucaia, chamada Jurema. Eu convivo permanentemente, diariamente. Lá tem uma enfermaria de 40 leitos, eu vejo 40 mulheres do povo pobre todos os dias, converso com ela e tal. Eu passo a manhã nessa enfermaria. Então, são dificuldades imensas que essas pessoas têm. Então, eu acho que vou terminar, eu acho que o nosso fórum da esquerda, que construirá o programa dessa frente ampla para vencer a direita, ela tem que se debruçar muito, muito sobre as necessidades e sobre os desejos do povo, principalmente relatando para eles o que nós poderíamos ser se nós estivéssemos seguindo aquele caminho que vínhamos seguir. E devemos reconhecer para eles, porque de fato, a esquerda se esqueceu dos pobres. Para ser bem rápido, eu sou o Marco Folares, que ele me conhece, eu sou professor da Faculdade de Direito da UFC e sou com muito orgulho filiado ao PCdoB. Vou pegar um aspecto da fala do Dr. Aldo que me pareceu muito importante para a gente, que é o quê? O papel da OAB. Então, assim, a OAB vem sendo tomada de assalto já há algumas gestões. A última gestão que se teve uma perspectiva voltada para os pobres, como o colega chamou agora, por exemplo, foi a de presidente do César Brito. De lá em diante, foi de assalto mesmo, que até o rapaz tinha ficha de assaltante. No Ceará, me perdoe a Jane, eu não coloco nesse grau, mas assim, no Ceará nós parecemos que não existimos. E assim, essa falta de visibilidade da ordem é impressionante. Por quê? Por exemplo, quando o doutor Feliciano de Carvalho, isso há 20 e tantos anos, foi presidente da OAB, nós tínhamos um conselheiro de esquerda, João Alfredo. Resultado, o voto do João Alfredo ia interferir muito, mas junto com a composição do conselho, ele ficou também responsável por presidir a Comissão de Direitos Humanos. E aí, uma vaga virava 30, porque nós criamos uma estrutura da comissão que permitia colegas, inclusive, que estavam em outras campanhas, que tinham perdido, participar.
E foi daí que a OAB começou a crescer, na perspectiva da sociedade civil e, na verdade, na perspectiva da esquerda. Nas gestões do Paulo Quezado, inclusive alguns colegas perguntavam por quê. Porque foi um processo participativo. Nós fizemos várias reuniões e decidimos, a um dado momento, num debate no Amoarama, que a gente passava o chapéu para poder pagar o aluguel do espaço. Nós decidimos que íamos montar a nossa chapa dentro do pesão, desculpe, ia participar da chapa presidida pelo Paulo Quezado. Só que, ao contrário de antes, que a gente tinha só uma vaga, nós passamos a ter 1/3. Tivemos participação na direção da ordem, tivemos participação em várias comissões, tivemos uma vaga do Conselho Federal e tivemos 2 vagas na Casa do Advogado. Então, assim, hoje o Deodato me chamava a atenção, nós precisamos repetir 1997. E é agora que você está voltando, né? Então, assim, tem eleição da ordem esse ano. Nós não sabemos como vai ser a composição. Humberto e eu participamos da eleição passada numa chapa presidida pelo Guilherme Rodrigues. E nós estamos querendo saber como é que vamos fazer. Nós vamos participar, nós vamos construir esse grupo, quem é que vai ficar nessa perspectiva de saber, inclusive no momento, não há de se dizer quem é o candidato a presidente. Não. O mais importante é qual é a articulação que a gente pode fazer. Obrigado pela atenção e pela paciência. Meu nome é Souza Júlio, para quem não me conhece. Eu sou filiado também ao PCdoB desde 79. Não pareço, não tão antigo. E sou responsável pelo programa Democracia no Ar, que é uma iniciativa do movimento Democracia Participativa. Este programa é veiculado de segunda a sexta-feira, de 10 às 11 da manhã, e inclusive amanhã nós vamos ter o prazer de ter como convidados o Aldarantes e o Benedito Bezerril. Eu convido a todas e todos a assistir pelo Facebook, por exemplo, na página Democracia Participativa, ou pelo nosso canal no YouTube, TV Atitude Popular. Ou então pela web rádio Atitude Popular, que vai transmitir. Mas é mais interessante ver, né, e participar comentando, ou pelo YouTube ou pelo Facebook. Bem, eu pedi a palavra não só para fazer esse pequeno comercial que nos interessa a todos, mas para aprofundar um pouco, já que eu trabalho na comunicação, né, um dos erros que o Aldarantes aqui relatou, que exatamente está na questão da democratização das comunicações. Eu acho que o governo, muitos tentam defender o governo, embora cada vez mais menos fazem isso, porque até Gilberto Carvalho, num debate que nós promovemos aqui em Fortaleza, reconheceu como um dos principais erros do PT não ter feito a democratização da comunicação. Já no final é que se criou a EBC, né, a Empresa Brasileira de Comunicação. Mas você poderia criar uma cadeia nacional de rádio. Ora, isso já tinha no tempo do Getúlio. Como hoje, 13 anos de governo, principalmente no segundo governo, que o Lula saiu com 87% de aprovação da população, não poderia aprofundar? Quer dizer, outra coisa, eu bati as portas, porque eu já trabalho com rádio, principalmente, desde o ano 2000. Eu bati a porta diversas vezes na SECOM. Inclusive o Luiz Guxiquem, que foi o primeiro secretário de Comunicação Social do governo, primeiro-ministro, né, do governo Lula, ainda em 2003, eu estive lá neste ano, fazendo um apelo, e nós éramos companheiros de luta do movimento bancário. Ele era presidente do Sindicato Bancário de São Paulo, funcionário do Banespa, e eu representava o Banco do Nordeste aqui, que eu era bancário e sindicalista. Entende? Me recebeu muito bem, mas tomou uma atitude para quê? Para fortalecer a imprensa alternativa popular. Sabe o que a SECOM dizia? Não, o critério é a mídia técnica. Ou seja, quanto mais audiência, mais dinheiro. Não importava o papel social que essa mídia representava. Então, portanto, quem tem mais audiência é Globo. Né? Sistema Globo. A Veja. O único órgão que suspendeu a publicidade da Veja foi a Petrobras, depois de ser massacrada pela Veja. Mas foi o único órgão.
Os outros continuaram financiando essa mídia nojenta, golpista. E a mídia foi, na minha opinião, a principal responsável para mobilizar os patos, os coxinhas, para dar respaldo social ao golpe. A brilhante explanação, já tive a oportunidade de ouvi-lo lá no último congresso no Rio de Janeiro, dos juristas pela democracia do Brasil. E minha fala, o Júnior roubou um pouco, né, que era justamente sobre a questão que, ao meu ver, uma das nossas maiores falhas foi a respeito da regulação da mídia, que não fizemos, e o nosso governo foi o que mais fechou rádios comunitárias no Brasil inteiro, diga-se de passagem, de registro. E a outra fala é em relação a, que você pontuou de forma brilhante, é a sua preocupação, que é a minha, né, da questão da esquerda, como o Júnior falou, a gente abrir os olhos e nos unirmos, porque a gente não pode perder essa eleição, porque eu acho que o quadro vai se acentuar bem mais e vai ficar bem mais irreversível por longos anos, né, a situação. Mas falou-se muito da OAB local aqui, eu fui uma opositora da atual gestão, e essa gestão apoiou o golpe. E nós estamos, a esquerda está lá também na direção, né, da atual gestão. Então, há de se pontuar também que a gente precisa rever a nossa participação nessas instituições que, inclusive, apoiaram o golpe. Como nosso amigo, alguém que me antecedeu, o presidente do DCE e o professor, né, falaram um pouco, mas eu quero deixar esse registro, porque eu me admiro as pessoas, quando a Manuela apontou um caminho para apoiar o Ciro, foram extremamente velozes, inclusive no nosso campo. Eu não estou dizendo que eu vou apoiar que é para apoiar o Ciro, que eu estou defendendo a candidatura do Ciro. O que eu digo é que o Ciro não apoiou o golpe. O Ciro não apoiou o golpe, inclusive ele tinha, o irmão dele elegeu o Camilo aqui, tinha interesses políticos aqui, e num período que o PT estava sendo perseguido, ele manteve-se, né, no apoio ao governo do PT, que é do PT, que continua, ainda está afiliado, e em nenhum momento se manteve a favor do golpe, né? Vamos ser aqui realistas. E, bem, não quero me alongar, mas a gente precisa realmente repensar esse discurso de Lula candidato. É a minha vontade de coração, óbvio. Nós lutamos por isso o tempo inteiro, até o último momento. Fomos para o Rio Grande do Sul, mas a gente tem que ver a nossa viabilidade e botar os pés no chão e pensar no projeto com o que temos e o que podemos. Eu sou o Jário, sou mediador comunitário e também da Corte de Justiça Arbitral. O senhor falou aqui a respeito das condições da democracia burguesa. Eu perguntaria aqui, o erro do PT e da coalizão, porque na verdade era uma coalizão, né? Coalizão de força. Não foi justamente esse, não? Acreditar demais nessa democracia burguesa, acreditar demais que poderia se reverter a situação, inclusive, e por acreditar demais dentro das regras burguesas foi que a gente levou um golpe, né? A democracia toda por acreditar demais nesse Estado burguês, nessas regras burguesas, de uma forma assim, quase, não sei, como se fosse uma coisa sacramentada, né? Digamos assim. Então eu perguntaria se não foi um erro do PT acreditar demais. E faria a pergunta também na linha do companheiro camarada Mariano, né, que colocou a questão de com quem contar. E eu perguntaria, com quem governar se a esquerda voltar, eu estou colocando sim, porque o cenário é tão aterrador que a gente coloca essa possibilidade do sim. Com quem a esquerda governará se chegar no governo de esquerda já nesse ano de novo, se houver eleição, é por causa de si, né? Se houver eleições, se a esquerda voltar ao governo, com quem ela vai governar esse país? Né? Então, eu perguntaria aqui,
a questão do governo de coalizão, como é que poderia ter sido diferente para que a gente pudesse não chegar nesse golpe que a gente chegou? E seria basicamente essas questões, né, outras foram colocadas aqui. A questão da unidade da esquerda, eu acredito que é central, né? O senhor colocou aqui essa questão de se tratar um projeto grande, né? Uma questão de vamos dizer assim, um consenso nacional entre as esquerdas. E eu perguntaria se a plataforma Vamos estaria sinalizando para esse caminho, quando o movimento que o pessoal articulou, né, juntamente com o pessoal do MTST, que era o Vamos. É mais ou menos nessa linha? Tem alguma outra experiência que possa ser mais progressista do que a do Vamos? Já estamos terminando, mas eu vou fazer algumas colocações. Primeiro, eu acho que essa fala da Isabel sobre a necessidade da gente dar uma atenção maior a esses instrumentos novos aí de comunicação, WhatsApp, Facebook, etc., acho que é fundamental. É bem verdade que a gente, certos setores, tinham uma visão meio ingênua em relação a esses meios. Bom, o WhatsApp veio para democratizar a comunicação. Não é verdade. Porque o sistema capitalista, ele se apropria de tudo. Se apropriou também, se apropria do WhatsApp, desse mecanismo todo, inclusive, quer dizer, a gente aos poucos vai ficando cada vez mais claro que nesse processo, digamos, de mobilização do golpe, quer dizer, as redes sociais jogaram um papel fundamental, e uma coisa importante, por exemplo, no Facebook, nas redes sociais, é o tal do submarino. Uma empresa, uma grande empresa multinacional paga, quer dizer, e coloca perto de 1 milhão de repetições. Enquanto você repete 50 vezes, 30, uma empresa multinacional recebe 1 milhão, 2 milhões. Então, a gente não tinha uma ideia. Aos poucos, isso vai ficando claro. Agora, isso, evidentemente, não exclui. Pelo contrário, coloca para nós a necessidade de nós encontrarmos um mecanismo mais eficiente para jogar esse papel. E o problema da mídia alternativa. Hoje você tem, quer dizer, mídias alternativas aí, que vão crescendo, várias aí. Então, eu acho que tem que fortalecer essa mídia alternativa. Agora, discutindo essa questão, quer dizer, foi levantado aqui pelo Souza esse problema de que o pessoal às vezes argumenta que não tinha condições para rezar a democratização dos meios de comunicação. Não tinha condições para rezar a reforma política. Bom, primeiro, assim, não sei se não tinha. Porque, na verdade, mesmo que se não tivesse, primeiro foi dito aqui, poderia ter feito um fortalecimento da área de comunicação pública, tal, etc. Mas não só isso. Quer dizer, tinha que ter politizado o debate em torno das comunicações. O que aconteceu é que a direita veio com o POP e a grande mídia o seguinte, quer dizer, regulamentar a mídia é censura. Então isso aí teria que ter sido inventado. O que aconteceu na Argentina? Cristina Kirchner dizia que todos hablemos, que todos falemos. E ela vinha para cima e dizia, hoje, quer dizer, tem um discurso único dos setores conservadores. Era isso que o governo progressista tinha que falar, para botar os caras, demonstrar, quer dizer, a natureza da comunicação, para que a sociedade percebesse. Então não politizou esse debate, não politizou a questão da reforma política, porque não tinha condições de fazer a reforma política. Tem dúvidas, sobretudo quando surgiu o problema do financiamento, e que mostrou claro o caráter de classe da grana na campanha. A OAB tinha pesquisas que indicavam que 86% do povo brasileiro era contra o financiamento empresarial. E 76% achavam que o financiamento empresarial é a casa da corrupção. Então, se tivesse pego por aí, você tinha condições de entrar na ofensiva. Né? Então, eu acho que essa questão da falta de politização, quer dizer, foi fundamental. Então, não é suficiente dizer que não tinha correlação de força. Essa correlação poderia ter sido alterada. E mesmo que não fosse alterada em profundidade, você criaria na opinião pública uma ideia exata do que estava acontecendo. Isso não foi feito. Né? Então, eu acho que essa questão eu considero importante. Aí eu respondo essa pergunta, essa questão levantada pelo Souza. Quer dizer, foi levantada aqui pelo Anderson, né? E o Marcos também levantou essa questão, sobretudo o Marcos, essa questão da OAB. Né? Eu quero aproveitar para dizer o seguinte, nós da DJC apresentamos um projeto de lei de democratização do processo eleitoral da OAB, que ele inclui 3 pontos. Inclui a eleição proporcional para a OAB, porque hoje em dia a eleição é de cima para baixo, então elege quem o presidente da OAB quer,
Então, a eleição proporcional, uma coisa que eu discuti muito, inclusive com o César Brito, né, que a gente, inclusive, apresentou lá para o pessoal da Associação Brasileira de Juízes pela Democracia. Nós estamos discutindo, inclusive, criar uma secretaria voltada para a questão da OAB, e a ideia é colocar essa discussão na pauta. Então, o problema da democratização da OAB, colocando como um dos canais importantes esse projeto de lei, que tem o problema da eleição proporcional, a paridade de gênero em todas as instâncias da OAB e a transformação da conferência da OAB em congresso. Porque hoje em dia a conferência da OAB e nada é a mesma coisa, é gastar dinheiro à toa, porque não tem nenhuma função. Então a proposta nossa é exatamente transformar a conferência em congresso. Então a ideia é que a gente pudesse, inclusive aqui no Ceará, então eu faço essa proposta, pudesse fazer um debate, que as diversas entidades de advogados pudessem fazer um debate em torno desse projeto, para politizar. Então, porque não é suficiente dizer que é necessário entrar na OAB, é necessário exatamente retomar a OAB para o campo democrático. Um deles é exatamente o seguinte, quer dizer, é exigir, é entrar no processo de debate da OAB com a plataforma democrática. E outra coisa é o problema exatamente de um projeto de lei concreto, que é exatamente esse, que já está em tramitação no Congresso, de iniciativa de um deputado do PCdoB, mas que tem apoio do ADI, do PT e de vários deputados, e está tramitando no Congresso. Então é a sugestão que eu faço para você. E a outra, que tem a ver com o Anderson, que é o seguinte, Anderson, nós precisamos de despertar essa consciência crítica no meio da juventude. Nós fizemos uma discussão na TJC e vimos o seguinte, tem a conveniência de fazer júris simulados nas faculdades de Direito no Brasil inteiro. Então nós estamos num processo articulado da DJC com o JS, entende? E aí nós queremos convidar também as outras entidades para realizar o júri simulado em torno de algumas questões, mas sobretudo dessas duas que eu levantei aqui. Porque nós tínhamos que fazer um debate para polemizar, não é chegar com a coisa pronta que isso não funciona. Quer dizer, na época do movimento estudantil, um dos elementos de politização era o júri simulado, porque você gera a disputa, gera a polêmica, e isso a juventude gosta, né? E a polêmica em torno de quê? De questões que estão relacionadas com o problema da Constituição, que tem tudo a ver com o Estado Democrático de Direito. E aí, em princípio, a ideia que a gente está sugerindo é debater essas duas questões fundamentais, que é o problema do julgamento da prisão em segunda instância, né? Que é um problema exatamente do princípio da presunção de inocência, e o problema da condenação sem provas. Está aí, duas questões. Você botar, então, gente formar um júri com professores, com pessoas preparadas, alguém com um advogado de acusação, um advogado de defesa, enfim. Eu acho que uma iniciativa dessa, né, por exemplo, isso já começou em Minas. O pessoal já está colocando uma iniciativa desse sentido em Minas. Eu acho que se vocês fizessem aqui, começar a fazer, por exemplo, na Faculdade de Direito, e você foi presidente do DCE, tem liderança, com o apoio dos advogados das associações, quem sabe faz na Faculdade de Direito da Universidade Federal, faz depois na Unifor, né? Enfim, vamos fazer essa história aí, que é uma coisa que nós estamos pensando também em fazer a nível nacional. São essas duas sugestões que eu queria apresentar. Um debate sobre o projeto de lei, no caminho da democratização da OAB, e outro debate nas faculdades de Direito sobre essa questão, júri simulado. Outra coisa é o seguinte, o Mariano levantou uma questão aqui. Com quem podemos contar? Primeiro, eu concordo com você, Mariano, que é basicamente com os pobres, mas na minha opinião não é só com os pobres. Não é só com os pobres. A disputa política, ela tem que ir o seguinte, ela tem que ir atrás de todo mundo. É claro que o núcleo é a esquerda. O núcleo são os pobres. É aí que está digamos assim, o fundamental. Nesse sentido, respondendo a sua pergunta, o núcleo de um governo é esse também. Mas quem vai participar do governo é quem apoiar o processo eleitoral. E quem, para ganhar a eleição, não é suficiente só a esquerda. Nesse sentido, quer dizer, essa questão do projeto, você diz, vamos, na minha opinião, não atende o problema. Porque você tem que ter exatamente uma visão mais alargada, em que você tem um núcleo, são os trabalhadores, mas que você tem que atrair esses setores da classe média. Por isso é que a luta em defesa das questões concretas é fundamental. Por isso é que a candidatura do Lula é forte. Porque a maçona pobre
tem um referencial do que fez. Hoje você discute com várias pessoas, você percebe como isso está presente para as pessoas, e cada vez mais. Mas isso não é suficiente. Isso é o essencial, mas não resolve. Nós temos que disputar os setores, não só para ganhar a eleição, mas para governar também, porque não é só o problema de ganhar a eleição, é governar. Para isso entra aquele problema que eu falei aqui, não sei se praticamente ninguém falou, que é o problema da reconstrução da hegemonia política. É algo que transcende o problema eleitoral. Não é um problema para se fazer agora. Então, nesse sentido, quer dizer, o mote, digamos, o fator fundamental nesse processo de reconquista da hegemonia é eleitoral, tanto que a eleição é central. Mas você tem paralelamente que politizar a sociedade, o que não foi feito lá atrás. Você politiza no curso da eleição e depois da eleição, ganhando ou perdendo. Está entendendo? Então, isso é só para ponderar. Então, concordo com você diz em parte, mas acrescento, o processo político ele é dinâmico. É aquilo que eu falei, é uma corda, entende? Que tem um lado que puxa de um lado e o outro puxa do outro lado. E o nosso lado agora está fragilizado, até porque setores importantes dos povos não estão nos apoiando. Tem essa também. Quando eu falo do problema da construção da hegemonia, tem setores de trabalhadores, setor de juventude, que hoje está com o pé atrás ou está apoiando a direita. Então não é só porque é operário, que é trabalhador, que nos apoia. Porque tem todo o problema da construção da hegemonia contra o PT, contra a esquerda, que cria dificuldade para nós. Bom, então, isso aí. Bom, o problema do Jairo aqui, na verdade, eu já respondi com quem contar, tem a ver com isso. Né? Agora, na verdade, uma coisa que se discute muito, talvez tenha a ver o Jairo colocou, quer dizer, um dos erros que se discute muito no PT é o seguinte: não, o PT errou porque aliou com os setores da burguesia. Então não devia aliar. Não devia aliar. Bom, se não aliasse, não governava. Na minha opinião, o problema não foi aliar ou não aliar. E o fato de querer fazer, porque tem gente do PT que diz, não, vamos retornar às origens. Retornar às origens é não ganhar a eleição, porque fica só na esquerda sectária e não ganha. Aliás, nessa história, nós temos, digamos, uma contribuição do João Amazonas, em que discutia com Lula, e o Disseu, se não tiver apoio dos setores da classe média, setores mesmo da burguesia, não ganha eleição e não governa. Não é só ganhar. Tanto que o problema da candidatura do vice teve a ver com isso, essa concepção mais abrangente. O erro, na minha opinião, não foi fazer um governo de coalizão, porque isso é demagogia. A coalizão é fruto de um processo democrático burguês, mas é o que se vive. Porque fora da democracia burguesa, é a democracia proletária. A democracia proletária tem que ter uma coisa simples antes que fazer revolução. E fazer revolução não é tão simples assim. Então, às vezes, a pessoa faz um discurso aparentemente radical, mas não tem nada a ver com a realidade. Então, o que nós falamos... Agora, só que a democracia burguesa, ela pode ser... Há um processo dialético na democracia burguesa, em que a luta popular, a luta de massa, a luta dos trabalhadores alarga os espaços, mesmo na democracia burguesa. Aliás, Lenin dizia que o caminho mais próximo para o socialismo é o aprofundamento da democracia, porque a democracia cria um clima de liberdade, cria condições de você organizar, de você politizar a sociedade, portanto, é um passo no caminho do socialismo. Então, o erro, na minha opinião, não esteve no problema de você fazer uma aliança, teve na ingenuidade dessa aliança, teve na incompreensão de que essa aliança era circunstancial, temporária, que as elites tinham instrumentos poderosos e que, num determinado momento, essa aliança já não seria mais favorável nem para um nem para outro. Portanto, você tinha que se preparar. E aí são os erros que eu falei. Se tivesse feito a reforma política, você tinha condições de enfrentar um parlamento com uma composição diferente. Se você tivesse feito a democratização dos meios de comunicação, você tinha instrumentos para poder se contrapor. Se você tivesse tido uma atitude mais realista em relação, quer dizer, à utilização que a direita estava fazendo do aparato de Estado, quer dizer, combater essa ingenuidade, o republicanismo ingênuo, entende que isso, na minha opinião, não é democracia plena, coisa nenhuma, isso é exatamente uma ingenuidade política, é você não saber utilizar os instrumentos de poder. Então, eu acho que, na minha opinião, o erro não teve em fazer aliança. A aliança, ela decorre de uma necessidade. Aliás, essa é uma luta política que tem no meio da esquerda. É que tem setores da esquerda que acham que não deve fazer aliança.
Só que não fazer aliança você não governa, você não chega a lugar nenhum. Você não chega a lugar nenhum. Né? Eu respeito muito comunistas que defendem a concepção trotskista. Só que eu falo da maneira assim, muito leal, quer dizer, onde foi que Trotsky ganhou o governo? Eu não sei lugar nenhum. Porque não tem jeito, porque se isola, fica com a posição tão sectária, tão isolada, que você não consegue aliar e não consegue chegar a lugar nenhum. O erro está em você não perceber o caráter de classe do poder. Aí sim, saber que o seguinte, tem um jogo de interesse, que o nosso interesse, a nossa defesa é dos trabalhadores e, portanto, nós temos que saber que num determinado momento o conflito vai se colocar. E aí nós temos que ter o realismo para nos preparar para esse momento. E eu acho que esse foi o erro que se cometeu. Gente, gostei muito de estar aqui. Um abraço a todos vocês. Espero poder voltar outra vez. Muito obrigada a todos.